Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento, pronto atendimento Plano Santa Saúde. Avenida Conselheiro Neves, 748. Boa noite. PM acusado de participar da morte do MC Primo há 12 anos está sendo julgado em São Vicente. Mais de 550 quilos de cocaína foram apreendidos num pátio de caminhões em Cubatão. Um homem foi preso. Foi cremado hoje o corpo do santista, que morreu dias depois de ser picado por algum bicho num restaurante na Bahia. Um lobo marinho apareceu nesta terça-feira em Praia Grande. A suspeita é de que seja um dos animais vistos em Mongaguá. Até 30 de julho dá para comprar tainha no mercado de peixes de Santos por R$ 12,99 o quilo. O JT2 está só começando. Está sendo julgado hoje o policial militar acusado de participar da morte do MC Primo. O crime foi há 12 anos, em São Vicente. A mãe e a filha do Jadielson da Silva Almeida, o MC Primo, vieram ao Fórum de São Vicente acompanhar o julgamento do cabo da Polícia Militar, Anderson de Oliveira Freitas, de 41 anos. O policial é acusado de atirar contra o MC em abril de 2012. Meu filho era um amor que Deus me deu e me tiraram. Meu filho era tudo na minha vida, tudo que você imaginar, meu filho era. Parece que a gente falando assim, tá falando que ele era um anjo. Para mim ele era um anjo, entendeu, filha? Para mim ele era, que era um filho maravilhoso. Eu vim trazer meu filho para ele ver a vitória que a gente vai levar hoje, entendeu? Que é o que a gente mais quer. A gente não quer vingança, a gente não quer maldade para ninguém, a gente quer que a justiça seja feita. O advogado de defesa do réu alega que Anderson não participou do crime. Segundo ele, o policial estava em casa e depois foi fazer um bico de segurança no cinema, dentro de um shopping em São Vicente. O policial militar, via de regra, ele tem atividade extracorporação. Ele trabalha no período na Polícia Militar e quando está na sua folga, ele pode trabalhar em horário extracorporação, como era o caso do Anderson, que ele fazia juntamente com seu pai. Naquela ocasião, o pai tinha feito uma cirurgia e ele, esporadicamente, ele fazia a reposição ali dos dias que o pai não podia, e esse foi um dos dias em que ele esteve no cinema fazendo a sua atividade extracorporação. Mas o assistente de acusação contesta. Ele trabalha pela condenação por homicídio qualificado. Existem mais do que indícios de autoria. Isso e a acusação no plenário vai demonstrar ao Conselho de Sentença que as provas são irrefutáveis. Não só a prova testemunhal, mas sobretudo a prova pericial que corrobora que efetivamente a vítima foi morta pela arma utilizada pelo réu. A acusação convocou 3 testemunhas, 2 protegidas e a mãe da vítima. Pela defesa, são mais 2, o pai e a atual mulher de Anderson. Segundo o advogado de defesa, o casal não estava junto na época do crime, mas ela era funcionária do mesmo cinema onde Anderson trabalhava. MC Primo morreu na porta de casa no Jockey Club em São Vicente. Ele foi baleado com 11 tiros dentro do carro. O Ministério Público apresentou a denúncia que aponta um exame pericial indicando que um dos 11 projéteis saiu da arma de um policial militar. A Polícia Civil já tinha identificado que a arma usada na morte era da PM e que no dia do homicídio estava com o cabo Anderson de Oliveira. Mas, afinal, qual teria sido a motivação desse homicídio? 9 homicídios que aconteceram num período aqui na Baixada Santista, dentre eles alguns MCs, e 3 policiais foram presos. Essa perita fez a arrecadação de todas as armas desses 3 policiais militares e o confronto balístico com o estojo encontrado no local do crime, o projétil retirado do corpo da vítima, e ela foi categórica em afirmar que aquele disparo não foi praticado por nenhuma das 3 armas daquela ocasião. 10 anos depois, a arma da Polícia Militar já se encontrava em uso por outros policiais militares, foi novamente recolhida para que fizesse um novo laudo, e nesse laudo tiveram algumas incongruências por parte da perícia, que denominaram que aquela arma teria sim feito o disparo que tirou a vítima de Jadiel. Essa é a nossa tese, esse é o nosso questionamento. O porquê, efetivamente, eu me reservo a explanação perante o Conselho de Sentença, porque nós não vamos adiantar a constelação probatória e o argumento acusatório que será expendido perante o egrégio Conselho de Sentença. O julgamento ainda não terminou. Matheus Cross acompanhou os depoimentos durante a tarde. Tem mais informações. Boa noite, Matheus. Você já tem uma previsão de que horas deve sair essa sentença?
Olá, muito boa noite, Melissa, boa noite a todos. A previsão é que essa sentença saia até às 10, 11 horas da noite no máximo. Durante a tarde, as testemunhas foram ouvidas, que a Marcela comentou. Teve, na verdade, uma testemunha protegida que foi ouvida, a mãe da vítima, um major da Polícia Militar e também o pai e a esposa do réu. Anderson de Oliveira Freitas, ele não está exonerado pela polícia. Ele estava trabalhando até ser preso há 1 ano e 7 meses atrás. Ele está detido no presídio Romão Gomes, na capital, onde policiais militares que acabam sendo presos permanecem. Então ele está nesse presídio na capital paulista. Agora, durante os depoimentos, a defesa do policial militar trouxe até aqui o Fórum de São Vicente um assistente técnico. Ele foi contratado pela defesa e ele apontou um parecer dizendo que houve uma quebra de cadeia de custódia. O que isso significa? Que teria aí uma fragmentação ou interrupção da lógica da sucessão das provas. Eles dizem isso porque a arma que teria sido usada no crime, ela ficou desaparecida, segundo a defesa, mas quando na verdade essa arma estava na sede do CPI 6 na Ponta da Praia. Aí teve a contestação aí da acusação em relação a essas informações, informando que uma perícia oficial da polícia foi feita na época, né? O julgamento chegou a ter início no dia 14 de maio, né? Mas ele foi suspenso após a defesa do réu abandonar o plenário. Então, esse julgamento dessa terça-feira começou do zero, por volta das 10, 11 horas da manhã. No meio da tarde foi a vez, depois das testemunhas serem ouvidas, foi a vez da acusação falar por 1h30 e nesse exato momento deve estar terminando aí a vez da defesa, que também teve 1h30 para falar. Deve ter um intervalo dentro dos próximos minutos e aí vem a opção da réplica e tréplica, mas eu já consigo adiantar que ambas as partes vão usar esse tempo de 1 hora, tanto para réplica quanto para tréplica. E aí sim deve sair a sentença por volta das 10, 11 horas da noite. Só para finalizar, a acusação trabalha aí para que seja condenado o Anderson e ele pode pegar aí de 12 até 30 anos de prisão. Melissa. Obrigada, Matheus, pelas informações. E a Polícia Civil apreendeu mais de 550 quilos de cocaína que estavam em um container dentro de um pátio de caminhões em Cubatão. Um homem foi preso em flagrante. Os 11 sacos com a droga estavam escondidos dentro de um container que armazenava açúcar, cada um deles com cerca de 50 quilos de cocaína, totalizando 550 quilos do entorpecente. Um prejuízo de 240 milhões de reais para o crime organizado. O pátio da empresa fica no quilômetro 268 da rodovia Cônego Domênico Rangoni. Já haviam investigações anteriores, então a direção da empresa já estava alerta com qualquer movimentação suspeita, a Polícia Civil fosse avisada. Isso foi o primeiro passo de importância aí no êxito da operação. E o segundo foi a rapidez da mobilização. A carga de açúcar veio do interior de São Paulo e seguiria para a exportação. A polícia ainda não sabe em que momento o container foi aberto e adulterado com a droga. Durante a ação, um homem foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, ele era o funcionário da empresa responsável por receber o container no pátio e não seguiu os protocolos de segurança. As investigações ainda apontam que não foi feito o agendamento da operação e o suspeito realizou o descarregamento sem fazer nenhum registro no sistema. Os produtos que são estufados nos contêineres chegam em caminhões ou graneleiros ou caminhões baú, eles não chegam em contêineres. O produto é estufado lá dentro, ele é carregado no contêiner no interior do pátio. Então chamou a atenção porque aquele contêiner ele já estava estufado, lacrado, já pronto para o destino final. Só estava aguardando ser retirado dali. Algum caminhão que ainda não é conhecido, né, provavelmente usando placas fraudadas, frias, né, ele conseguiu retirar o contêiner, já foi diretamente no contêiner certo, permaneceu um tempo fora, lá teria sido feita a contaminação, na introdução da droga, e retornou no sábado. Isso nós conseguimos apurar que o retorno foi no sábado, no turno desse conferente. O homem de 36 anos foi ouvido pela polícia e negou o crime durante o depoimento. Ele trabalhava 9 meses como conferente. A justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que deve responder por tráfico de drogas.
A polícia continua com as investigações para tentar identificar outros envolvidos no crime. E vai ter continuidade para a gente conseguir chegar ao máximo do possível de elementos e de outros autores, né? Uma denúncia anônima levou a polícia a encontrar o carro de um trabalhador de 57 anos que está desaparecido desde o início do mês, no Vale do Ribeira. Preocupada, a família pede ajuda por qualquer informação. O veículo foi encontrado abandonado no bairro da Vila Nova, em Registro, no fim da tarde desta segunda-feira. Conforme as investigações, o carro pertence a Genecir Bezerra da Silva, de 57 anos, morador de Pariquaraçu. Ele está desaparecido desde o dia 1º de julho. Genecir vendia cestas básicas e usava o carro para trabalhar. A Polícia Civil de Pariquaraçu esteve no pátio para onde o carro foi levado, procurando pistas sobre o caso. Nenhuma hipótese está descartada, né? Tudo pode ter acontecido, estamos investigando todas as hipóteses. A polícia recolheu também um talão de recibos que estava dentro do veículo. Há um inquérito em andamento, né? Em breve será elucidado esse crime com toda certeza. Durante a vistoria, os agentes encontraram no porta-malas do carro manchas que supostamente seriam de sangue. O material foi recolhido para a perícia. Não sabemos se é uma mancha de sangue de pessoa ou um animal, né? Visto que ele era morador da zona rural e as pessoas da zona rural têm o costume de transportar caça no veículo. Foi requisitado o exame pericial para constatar se trata de mancha de sangue de ser humano ou animal. De acordo com a Polícia Civil, uma denúncia anônima para a Polícia Militar de Registro ajudou a localizar o veículo. No bairro Conchal, em Pariquaraçu, onde Genecir mora com a esposa, o sentimento é de apreensão. Aí ele me levou para o serviço, igual ele levava todos os dias, e voltou. E foi fazer as coisas dele, né? Que ele ia resolver. Ele falou se ia fazer cobrança, alguma coisa? Ele ia fazer cobrança no bairro Alto. Quando eu saí do serviço, que ele ia me buscar 8 horas, aí eu fiquei esperando, ele não apareceu. Aí eu achei que às vezes ele tinha dormido e esqueceu. Aí eu vim andando, cheguei, ele não estava. Aí fiquei esperando. Aí eu liguei pro meu filho, ele estava aqui na casa da minha mãe. Aí ele ficou lá comigo, a gente ficou aguardando a noite toda ele chegar. Só que eu achei estranho, porque ele não demora. E ele avisa. Para a dona Silene, a esperança é por notícias que levem à localização do marido. Você não sabe uma resposta, não sabe nada. Sabe o que aconteceu? Você não consegue comer, dormir. É muito ruim. O que a senhora mais quer nesse momento, dona Silene? Saber uma resposta, né? Qualquer coisa, ou boa ou ruim, né? Pra gente acabar com esse sofrimento. Além de divulgar o desaparecimento na internet, a família também já fez buscas na região. Ficamos uma semana procurando ele no bairro que falaram que viram ele por último, nos bairros vizinhos também. E só que sem achar, sem resposta de nada. Procuramos tudo e nada, ninguém viu. Mesmo achando o carro, ainda não tem resposta. Como falaram, não tem como ter expectativa de nada, nem boa nem ruim, porque não acharam o corpo ainda. Não. E nem acharam ele vivo. E nem acharam ele vivo, isso. Se alguém souber, entrar em contato, né? Para acabar com essa tristeza, sofrimento. Quem tiver informações que possam ajudar a família a encontrar o seu Genecir, basta ligar para a Polícia Militar pelo 190. É hora de falar do tempo. O dia hoje foi instável. Choveu no começo da manhã e o céu ficou bastante encoberto ao longo do dia. A temperatura máxima hoje foi de 21 graus na região. A gente está com imagens ao vivo de Santos, a ponta da praia agora. Algumas pessoas aproveitam a praia nesse comecinho de noite. A temperatura está mais agradável do que nos últimos dias, fazendo 19 graus em média agora. Imagens ao vivo da área central de Santos. O céu ainda está com bastante nuvem nessa noite aqui na região. E amanhã o sol aparece entre nuvens durante o dia. Em alguns períodos o céu fica nublado assim como hoje, mas segundo os meteorologistas não tem previsão de chuva nesta quarta-feira nas cidades da região. A gente tem máxima amanhã prevista de 27 graus, hoje chegou aos 21, amanhã um pouquinho maior a temperatura, chegando aos 23 graus em Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente e Itanhaém. A gente tem mínima entre 16 e 18 graus na Baixada Santista, sol entre nuvens, como a gente vê ali na arte. E a gente tem previsão zero, possibilidade zero de chuva nesta quarta-feira, segundo os meteorologistas, né? E o mar fica mais tranquilo nas praias da região. As ondas chegam a 1 metro próximo à costa
E o pico da maré vai ser de 1,20 m às 20:40 da tarde desta quarta-feira. Imagens ao vivo agora do alto da Ilha Porchá, em São Vicente. Muitas nuvens no céu aqui na região e a gente vê que o mar está com bastante ondulação agora à noite também aqui nas cidades da região, nas praias da região. A gente vai falar aqui do Vale do Ribeira. Olha só, no Vale do Ribeira amanhã o sol também deve aparecer entre nuvens nesta quarta-feira e não tem previsão de chuva também por lá amanhã. Temperatura no Vale do Ribeira, olha só, chegando aos 20 graus em Itariri, 21 em Miracatu, Registro e Cajati. E a gente tem Barra do Turvo com máxima de 19 graus nesta quarta-feira. Temperatura mínima no Vale do Ribeira, a gente tem mínima entre 14 e 15 graus. Amanhã não deve chover, amanhã também não deve chover na quinta-feira, mas no Vale existe uma possibilidade de chuva na sexta-feira. Amanhã a gente vê sem previsão de chuva na região. E um lobo marinho foi visto nesta terça-feira descansando na areia da praia do Solemar, na Praia Grande. A suspeita é que seja o mesmo que apareceu na praia de Mongaguá no último domingo. As informações são do Instituto Biopesca, que está monitorando o animal. O Instituto explicou que no inverno várias espécies marinhas fazem essa migração, viajando longas distâncias em busca de alimentos e algumas delas param nas praias para descansar. A recomendação em casos como esse é de não se aproximar do animal e nem fazer barulho, porque isso pode fazer com que ele se sinta desprotegido e estressado, retornando ao mar antes do descanso necessário para seguir viagem. Além desse lobo marinho, o Instituto Biopesca monitora o outro que foi visto ontem em Mongaguá, como mostramos aqui no JT2. E a seguir, até o final do mês, tem Festival da Tainha no Mercado de Peixes, na Ponta da Praia. Para que rodar a Baixada Santista inteira se o carro que você procura está aqui no Auto Shopping? Estacionamento com mais de 300 vagas. Aqui tem. Espaço para alimentação. Aqui tem. E mais de 1000 opções de carros novos e seminovos. Só aqui tem. Avenida Ayrton Senna 611, Praia Grande. Acesse nosso site e confira aspg.com.br. Para você ter segurança até nas maiores emoções, a Porto coloca o cuidado lá no alto. Seja na hora de ver o Circo de Soleil Cristal pela primeira vez no Brasil, ou para viver com mais tranquilidade cada momento da vida. Afinal, no seu dia a dia ou em um grande espetáculo, todo cuidado é Porto. Oferecimento Porto Bank, o único cartão com IOF zero. Isso é Porto Bank. Foi cremado hoje à tarde o corpo do santista, que morreu dias depois de sentir que foi picado por algum bicho num restaurante na Bahia. A Secretaria de Saúde da Bahia investiga a morte. Cid Penha havia chegado em Morro de São Paulo na semana passada para passear com amigos. Na terça-feira à noite, durante o jantar em um restaurante, ele reclamou de uma picada na perna. Mas só na manhã do dia seguinte, quando começou a se sentir mal, procurou atendimento em uma UPA, unidade de pronto atendimento. Relatou ter sido picado por um animal que ele não tinha identificado. O paciente ele foi atendido, pela médica, pela equipe plantonista, que seguiu todo o protocolo de acordo com os sintomas que ele estava sentindo. E como ele tinha relatado essa picada e era por um inseto desconhecido, nós ligamos para o CIAVES, que é o Centro de Informações Estratégicas da Vigilância e Saúde do Estado, o CIEVES que orienta a gente nesses casos, o que fazer com esse paciente. Ainda na quarta, Cid foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia da cidade de Valença, hospital de referência da região de Morro de São Paulo. Depois, foi encaminhado para o Instituto do Coração, no município de Santo Antônio de Jesus, onde morreu na manhã de domingo. Cid já tinha sofrido um infarto há 7 anos. Ele tinha 65 anos, era jornalista, advogado e se formaria em medicina no ano que vem. Tinha já planos para trabalhar como médico mesmo, mas há 1 ano e meio de se formar, que seria o ano que vem, essa notícia a gente nos pegou aqui muito triste de saber que foi tão rápido, Entre janeiro e julho, a Secretaria de Saúde da Bahia registrou quase 15 mil acidentes com animais peçonhentos no estado, a maior parte escorpiões. Depois aparecem serpentes, abelhas e aranhas. Em 316 casos, o animal não foi identificado.
foram 19 mortes. A gente está no Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia, que fica em Salvador. O CIATOX acompanha esse tipo de ocorrência e orienta equipes de todo o estado. Hoje, 233 unidades de saúde em pouco mais de 200 cidades estão preparadas para atender esses casos e contam com soros antiveneno. Não existe soro suficiente no país para disponibilizar a todas elas. Além disso, esses soros tem que ser armazenados em condições específicas, porque senão pode haver a sua perda, né? Além dessa questão, as unidades precisam ter uma estrutura para atender o paciente no caso de eventual choque anafilático por conta do uso do soro, já que ele não é inócuo. Ele também pode levar risco de morte. O CIATOX alerta que a orientação é lavar o local da picada com água e sabão e procurar uma unidade de saúde imediatamente. Sempre que possível, levar o animal se ele foi capturado e, caso contrário, mas se tiver a foto, por exemplo, é importante que seja levada para fazer a identificação do animal, porque o soro é específico. Um homem de 25 anos sofreu queimaduras no corpo após sofrer uma descarga elétrica enquanto pintava a fachada de uma loja na Avenida Senador Feijó, na Vila Matias. Tem reportagem no G1 sobre o assunto. É só acessar o QR Code da tela. O trabalhador foi socorrido e levado ao pronto-socorro da Santa Casa. Foi constatado que ele sofreu uma descarga ao atingir a rede elétrica. De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, o homem foi socorrido consciente. Mais detalhes na reportagem do G1. E no batalhão do Comando da Polícia Militar em Santos, tem solenidade para comemorar os 10 anos do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais. Quem acompanha é a Marcela Damore. Boa noite, Marcela. Uma noite para celebrar o trabalho desenvolvido, mas também de homenagens aí, né? Boa noite, Melissa. Boa noite a todos que nos acompanham. Sem dúvida, uma noite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Coronel Cássio Araújo, vai falar para a gente um pouquinho sobre a importância do BAEP. Boa noite, Coronel. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Os batalhões de ações especiais, eles foram pensados na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é pioneira nisso, na distribuição de uma força reserva em todo o território do Estado de São Paulo. Então, hoje nós temos 15 BAEPs. Então você não tem nenhuma grande região do estado onde você não tem um BAEP operando. O segundo BAEP, o primeiro de Campinas, o segundo já foi criado aqui na Baixada Santista. Ele é um dos mais tradicionais, está completando 10 anos, mas são 10 anos de muito trabalho, muita experiência, muita droga apreendida, muito criminoso reconduzido às prisões. Então a gente tem que comemorar, a Baixada está de parabéns, o Vale do Ribeira está de parabéns, porque é um patrimônio dessa região, o segundo BAEP. Tá certo, comandante. Muito obrigado pelas informações e parabéns pelos 10 anos do BAEP. Volto com você, Melissa. Obrigada, Marcela, pelas informações. A gente percebeu que teve variação no sinal, porque a transmissão é feita via internet. E até 30 de julho dá para comprar tainha no mercado de peixes de Santos por R$ 12,99 o quilo. A expectativa dos permissionários é de vender por dia pelo menos 1 tonelada do pescado. O preço é convidativo e o peixe saboroso. As opções de preparo variam, depende do gosto do consumidor. Fazer como? Como é que vai? Na churrasqueira. Como é que é o tempero? O básico. Salzinho, limão e boa. Peixe é sempre um tempero suave. É sal, limão, pimenta do reino, sempre de 15 a 20 minutos antes do preparo, para você colocar no forno, na churrasqueira. Não pode deixar o peixe de um dia para o outro no tempero, que não adianta. Ele acaba cozinhando no ácido, né, do limão, do vinagre, o que for, e não fica bom. Então peixe é fácil, rápido e simples. É sal, limão, pimenta do reino, um azeite, um alecrim que você goste, e aí você faz o complemento. A tainha faz bem para a saúde. Rica em proteínas, vitamina A e ômega 3, previne o envelhecimento e protege o coração. Sempre foi uma recomendação, principalmente para cuidar de colesterol, gordura, essas coisas. Terceira idade você precisa se cuidar mais. A safra da tainha acontece entre maio e julho. Com fartura e preço mais baixo, a procura nessa época aumenta bastante. O preço agora está acessível, está R$ 12,99, está um preço bom. Somando boa produção, demanda e perspectiva de bons negócios, o Festival da Tainha une os 20 permissionários do mercado de peixe. A expectativa da gente é muito boa, né? A gente espera um
um aumento em relação aos outros dias, um aumento de 40% a 50% nas vendas. Através da tainha, o cliente leva outros peixes, né? Ele acaba levando uma pescadinha, acaba levando uma sardinha, acaba levando um camarão. Então, através desses festivais, é um festival de um produto que atrai a venda de outros. É o caso do seu José, que aproveitou a promoção da tainha e gastou um pouco mais. Aí eu vim comprar aí a tainha e aproveitei já levar outro peixe já. O filé de panga minha mulher gosta. Cada de tainha por dia durante todo o festival. O bom preço só foi possível metade do valor praticado durante todo o ano, porque os permissionários sentaram com os fornecedores e conseguiram o valor acessível. Fora que a safra também ajudou. Esse preço hoje, R$ 12,99, já bate do ano passado e foi R$ 14,99. Então, pelas condições hoje do pessoal, a tainha está no preço campeão. Fica na Avenida em Santos. A edição do Onde Está a Programação? Boa noite, Melissa. Para você, para quem está acompanhando aqui o JT2, é uma programação extensa, viu? Que vai até sexta-feira. Essa é a segunda edição do festival, que foi criado justamente para fomentar a cena drag queen local e também, né, exaltar esse movimento artístico que é tão importante para a comunidade LGBT. A gente já está aqui no palco do Teatro do Sesc Santos, porque a gente está acompanhando, na verdade, o ensaio desses artistas que estão por aqui já treinando, porque a partir das 8 horas, então, vão ter esse espetáculo teatral, onde vão mostrar mais, então, dessa produção tão especial. Lembrando que ainda tem também ingressos disponíveis. Quem quiser pode vir aqui na bilheteria. A partir das 8 horas começa esse espetáculo. Essa é apenas a abertura, viu, Melissa? Porque, na verdade, a programação, como a gente disse, vai até sexta-feira. Tem a programação bem completa. Amanhã, por exemplo, a partir do meio-dia, vão ter as apresentações performáticas na Praça Mauá, bem no centro de Santos. Já à noite, a partir das 8 horas, tem a exibição de um filme no Cinearte Posto 4, na praia. Na quinta, tem apresentações também na Vila Matias, a partir das 8 da noite. E na sexta, uma oficina especial às 3 da tarde no Instituto Arte Nudic, para quem quiser aprender a como ser uma drag. Lembrando que drag queen não tem relação com sexualidade, com gênero, todo mundo pode participar. É um movimento artístico e é uma forma, né, esse festival, de conhecer um movimento artístico que é tão importante para a comunidade LGBT, que começou aí na década de 60 e trouxe uma força muito grande para essa comunidade. Então fica o convite, ainda tem ingresso disponível. Então, Melissa, quem quiser é só vir aqui para o Teatro do Sesc Santos. Eu volto com você. Obrigada, Yasmin. E o JT2 terminou, logo mais eu volto com o resumo do dia e acessando o QR Code da tela, você entra no canal de WhatsApp do G1 e acompanha outras notícias da região. E amanhã o JT2 começa mais cedo às 6:20 da noite. Uma boa noite para você, até já. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento, pronto atendimento Plano Santa Saúde. Avenida Conselheiro Neves, 748.